Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo a doutora Lucy Ishii. É oncologista e presidente da ABAC-LUZ, Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com Câncer. E o nosso assunto será câncer de mama. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bom, inicialmente eu gostaria que a senhora nos colocasse qual a causa principal do câncer de mama. O câncer de mama, na verdade, ele tem várias causas, não é? Então, e aquilo que se acha que seja mais forte, talvez não seja. Porque se fala muito, o aspecto familiar e o aspecto hereditário. E esse é o menor dos casos, né? Que é cerca de 5 a 8% só a hereditariedade é responsável. Então, hoje a incidência, ela está realmente assim, aumentando cada vez mais. E sem relação com a hereditariedade. Então, são vários fatores, né? Então, o excesso de ingesta de gordura animal está relacionado a ter filho após os 30 anos, não é? Não ter filhos, portanto, não amamentar, não é? Também está relacionado. E outros fatores, né, são questionados, são combatidos talvez por alguns médicos, mas muito defendidos pelos psicólogos, que é o fator emocional. Nós sabemos que o estresse, né, o excesso de estresse provoca a depressão psicológica, e a depressão, já existe trabalhos mostrando que a depressão psicológica, ela leva também à depressão imunológica. Certo, aí acaba acontecendo um desarranjo molecular, no caso. Então, nós temos células de defesa que nos defendem contra vírus, bactérias, todos os elementos estranhos, e também esses elementos de defesa do nosso organismo, que são naturais, eles também nos defendem contra as células cancerosas. E quando, digamos, que esse sistema de defesa, essas células de defesa, estão em baixa por algum motivo, nós ficamos, então, suscetíveis às várias doenças, inclusive o câncer. Certo. Né? Existem medidas também, eu acho que a gente vai falar depois. Como é feito o tratamento, né? Que eu acho que seria interessante. Como é que a pessoa pode identificar e como é feito o tratamento? Sim. Então, existem várias formas, se fala muito hoje no autoexame, eu acho que isso é muito importante, porque toda mulher, após a menstruação, viu? Após, já desde o princípio, menstruou, já começa a fazer a prevenção do câncer de mama. Certo. Uma semana após a menstruação é a época ideal de se vigiar a mama, de fazer o autoexame da mama, tá certo? Então, pessoas que não menstruam, certo? Porque retiraram o útero ou porque entraram em menopausa, podem escolher uma data fácil de se lembrar. Eu sempre sugiro a data do seu próprio aniversário. Tá certo, aí seria uma vez por ano. Uma vez por mês. Todo mês. Na mesma data. Na mesma data. Tá. Então, e a mulher que menstrua uma semana após a menstruação. Por quê? Porque uma semana antes da menstruação, a mama está sob ação hormonal, ela está assim, túrgida, está inchada, está adolorida, não é? Então, ela está mais densa. Então, fica mais difícil examinar a mama nessa época. Então, uma semana após a menstruação, os hormônios já baixaram, a mama está mais molinha, mais fácil de ser examinada. Certo. Tá certo? Então, com o autoexame, que nós vamos falar depois do autoexame, que é uma coisa muito importante, eu acho que essa dica tem que ser dada. Lógico, vamos, né? Sim. Então, ela pode identificar um nódulo até menor do que 1 centímetro. Um nódulo do tamanho de um grão de arroz, por exemplo. É perfeitamente possível, através da palpação, conseguir.
Mas existem também situações, né? E por isso que a gente enfatiza muito bem, não fique só com o autoexame. Nós precisamos fazer, realmente ir ao médico periodicamente, ao ginecologista, ao mastologista, se necessário, né? Quando existe alguma queixa em específico da mama, nós precisamos, porque eu digo ginecologista porque é o primeiro que nós vamos, né? Porque ginecologista já temos aquela frequência de irmos, né, uma vez por ano, a cada 6 meses, não é? Então, e é ele que examina primeiro a mama. Então, nós não podemos, né? E periodicamente temos que fazer realmente esse exame. Mulheres depois dos 40 anos precisam ter a sua primeira mamografia. Primeiro, para ver como é a sua mama. É uma mama que tem uma tendência ao aparecimento, né? Ela tem alguma normalidade, é uma mama densa. Como é essa mama? Certo. Então, e o médico mesmo, ele vai dizer a periodicidade que se deve dar, dependendo das alterações diagnosticadas no primeiro exame. Então, é muito importante dizer que tem casos em que o câncer não é palpável. Então, a mamografia é o principal exame. Ela pode mostrar, por exemplo, coisas que nem a ecografia vai mostrar, que são pequenas calcificações agrupadas, como se fosse uma pitatinha de sal, né? Vários pontinhos branquinhos juntos. E ali, às vezes, aquele tumor não é... Aquela área não é palpável, não tem um nódulo palpável, mas aquelas microcalcificações agrupadas é um sinal de alerta, diz que deve aquela área ser biopsiada, né? E pode-se encontrar ali um câncer no começo. Ah, entendi. Então, é muito importante o exame da mamografia, né? Então, se não tive nada, nunca, minha mama acho que é normal, nunca encontrei nada, aos 40 anos começa a fazer mamografia. Mas se ela, mais jovem ainda, começa a sentir, olha, eu estou sentindo um nódulo, eu estou sentindo dor, e a dor, é importante enfatizar, o câncer nem sempre dói. Mas se você tem alguma coisa doendo, tem que procurar o médico, ele vai dizer, ele vai investigar, né? Se tem alguma coisa preocupante ou não. Não é isso? Doutora, assim, por exemplo, as mães que amamentaram mais de 2 anos, elas têm um problema, de repente, que tem umas pequenas calcificações também, né? Pode acontecer. A calcificação até não está relacionada com o tempo de amamentação. Nem sempre. Certo. Né? A calcificação, ela pode estar ligada também ou não ao excesso de gordura animal ingerida. Doutora, qual a incidência do câncer de mama no Brasil hoje? Olha, a incidência ela é altíssima. O câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil. Então, é muito, e segundo o câncer de colo de útero. Então, é importante... A gente está falando sobre esse assunto. Né? Então, de cada 10 mulheres, uma tem câncer de mama. Nossa, é muito alto. Então, é muito alto. Então, por isso que é importante falar. Eu estava falando sobre exames, né? Então, se uma paciente jovem tem uma queixa, está sentindo nódulo, eu não tenho 40 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho 17 anos. O que eu posso fazer? Começar com uma ecografia. Porque a ecografia não vai dar todos os dados necessários, mas ela vai, já vai mostrar alguma coisa. Então, a ecografia é como se fosse uma palpação no escuro. Ela vai dizer, aqui é mais molinho, aqui é mais duro, aqui é mais consistente, aqui não é, aqui é líquido, tal. Mas já dá uma ideia. Porque você, às vezes, palpa, você acha que aquilo é sólido, vai para a ecografia, ou ultrassonografia também, como é chamada, né, sinônimo. Então, você vê ali um nódulo cístico. Né? Então, ali você vê que não é, que os bordos são regulares, então tem todos aqueles sinais radiográficos que vão dizer se é um nódulo suspeito ou não. Certo. Né? Então, a ecografia, ela não é o principal exame, mas ela pode ser auxiliar. E se a pessoa fala assim, mas se eu faço uma ecografia e aí... não mostra muita coisa, parece um nódulo, e eu faço a mamografia, que a mamografia também não fica muito clara. Teria um ou outro exame para fazer que me dê maiores subsídios, maior segurança para dizer se eu posso ficar tranquilo ou não. Então, existe. Não é um exame para ser feito assim, indiscriminadamente. Certo. Porque tem pessoas que quando falam, eu quero fazer um mais moderno. E não é o caso.
né? Você não vai tomar uma irradiação maior, né? Porque, eu quero saber, eu quero fazer o exame mais moderno sempre. Não é assim. Então, nós temos que ver que também o excesso de radiação também é provoca, maléfico, né? não é? Então, mas se, em alguns poucos casos, quando a ecografia e a mamografia não são suficientes, né? Em alguns casos indicados pelo médico, Sim. então se faz a ressonância magnética das mamas. Né? E como é que é esse? Esse exame é um exame especial, né? Onde se coloca, as mamas ficam no molde, né? De forma que elas vão ser prensadas. Não serão prensadas. Tá. O exame é diferente, né? A pessoa fica de bruço. Então, as duas mamas são examinadas, né? Com detalhes que vão mostrar onde tem maior vascularização ou não. Os tumores geralmente são mais vascularizados. Então, ele vai mostrar uma escala em que vai dizer se aquela alteração detectada nos exames anteriores ela tem uma tendência à malignidade ou não. Se é uma área que deve ser investigada, porque se mostrar assim, se existe uma dúvida, se existe uma tendência, né, a ser algo, né, assim, mais suspeito, então o próprio médico no laudo ele vai sugerir que se faça uma biópsia. Entendi. Né? Então, isso é muito importante. O que a senhora acha que deve ser mudado, em sua opinião, para o tratamento de prevenção do câncer? Olha, a primeira coisa, eu até escrevi recentemente um artigo sobre isso, por que as pessoas, independente de educação, viu? Porque eu quero dizer assim, que independente de cultura, que eu quero dizer. A pessoa pode ter um nível superior, pode ter cursos de pós-graduação, ser uma pessoa extremamente esclarecida, e pessoas assim, desse nível, estão aparecendo com câncer avançado de mama. Que né? coisa, né? Então, por quê? Porque muitas vezes ela tem a informação, mas tem uma coisa, né, um sentimento de 4 letrinhas que atrapalha a prevenção. Medo. O medo. Melhor não mexer para não saber o que tem, senão então, vai a gente complicar. tem que acabar com essa frase, quem procura acha, melhor não procurar. Porque eu costumo dizer que isso é a filosofia da avestruz. A avestruz está vendo ali o perigo chegar, então que ela cava um buraco e coloca a cabeça dentro. Daí ela não vê o perigo e tal, não estou vendo o perigo, estou tranquila. E o perigo vindo na direção dela. Então, quando a gente deixa de fazer o exame, quando a gente sente alguma coisa de estranho e não procura um profissional que possa dar essa certeza, então ela está fazendo com uma avestruz. Então, as pessoas têm medo de saber que tem câncer. Se eu souber que eu tenho câncer, eu morro primeiro. Não morre primeiro, morre depois, com muita dor e sofrimento. Então, nós temos que fazer o caminho contrário. Tem alguma coisa de estranho, eu estou sentindo alguma coisa, eu não sei identificar porque eu não sou médica, então eu tenho que procurar um profissional que vai me dar essa segurança, vai dizer que exames eu devo fazer, e todo câncer, quando diagnosticado, principalmente o câncer de mama, diagnosticado precocemente, tem chances de cura. Hoje, com os métodos modernos de diagnóstico, certo? E de tratamento, nós temos condições até mesmo de tumores metastáticos, tumores que já se espalharam, já foram para outros órgãos, né? Tem condições da pessoa ainda conseguir ser salva, né? Eu digo que nós temos, por exemplo, lá na ABAC, a nossa voluntária, que é a voluntária do nosso mutirão de exames que nós fazemos em áreas carentes mensalmente. Então, o que é a coordenadora que faz escala dos médicos voluntários, enfermeiros voluntários, ela, por exemplo, é uma sobrevivente. Né? Ela teve, depois de 7 anos, ela teve metástase para o pulmão, operou da metástase, tinha aqui no mediastino, tinha estatisticamente uma chance de ser sobrevida pequena. No entanto, fez o tratamento, desapareceram as metástases, e ela fez bloqueio hormonal e já conta com 9 anos desde a cirurgia, desde o diagnóstico das metástases. Então, ela estava num estágio bem avançado, né, doutora? Estava no estágio avançado. Existem muitos outros exemplos.
nódulos. Então, até mesmo a metástase, quando é diagnosticada precocemente, a pessoa ainda consegue se livrar dela, né? Nossa, que ainda coisa, consegue uma maior chance de sobrevida, né? E consegue uma sobrevida longa. E ela diz para mim, eu já estou curada, porque 9 anos se passaram da última metástase e eu estou bem. Graças a Deus, Então, que bom, hein? Então é isso. E agora, uma coisa que eu gostaria assim, de resumir, assim, que eu acho extremamente importante, uma mensagem para deixar antes de finalizarmos, seria o autoexame. E dizer que o câncer de mama ele pode aparecer em qualquer idade. A pessoa mais jovem que eu tive com câncer de mama no meu consultório tinha 17 anos. Nossa. Então ela teve que fazer, porque todo mundo dizia, você é muito nova, não precisa fazer mamografia, não precisa fazer ecografia. Ela foi diagnosticada num estágio bastante adiantado, teve que tirar a mama toda, fazer quimioterapia, porque quanto mais avançado, né, o tratamento é mais agressivo. Certo. Por isso que se deve diagnosticar no princípio, porque no princípio, às vezes, só uma cirurgia, faz uma cirurgia e depois faz uma radioterapia, um pouco tempo, não vai fazer nada para cair o cabelo, não é isso? E aí é um tratamento mais simples. Mas se tiver um pouco mais avançado, vai precisar de quimioterapia, né? Também. Né? E se tiver metastático, vai ter que fazer um tratamento muito mais agressivo, com drogas muito mais caras. Hoje, no serviço público, mais de 60% das pacientes que aparecem já chegam em estágio mais adiantado, quando a curabilidade é menor. Certo. Então, trabalhar a prevenção, além de salvar mais vidas, mais pessoas, dar mais qualidade às pessoas, nós também vamos promover uma economia muito grande para o nosso país, porque nós gastamos bilhões com tratamento do câncer avançado. E vai sobrar dinheiro para fazer mais prevenção, para consertar mais hospitais, enfim, promover uma melhoria do nosso país. Então, é uma responsabilidade de cada um cuidar de si próprio, não é isso? E assim, falando do autoexame, eu gostaria de falar do autoexame, que eu disse, não é tudo, a gente não pode dispensar a mamografia, os outros exames, mas 3 palavrinhas que são fáceis de gravar: espelho, chuveiro, cama. Então, é o exame assim, uma semana após a menstruação ou o dia do seu aniversário. Então, olhe em frente ao espelho, olhe a mama, olha o bico, né, o mamilo. O mamilo, em alguns casos, o mamilo entra para dentro, ele é retraído. Então, vamos observar o mamilo, feridas que demoram a sarar, secreções avermelhadas, amarronzadas, são sinal de alerta. Existe uma secreção que é assim, esverdeada, escura, quase preta, que essa não é assustadora, mas não é tão importante assim. Não é tão suspeito assim. Agora, essa avermelhada, vinhosa, mais achocolatada, essa é mais perigosa, é a mais de maior suspeição. Então, se você olha a mama e a pele está diferente, quando ela fica inchada, ela fica igual casca de laranja. Aquela laranja cascuda, cheia de buraquinhos, fica assim. Então, observar a pele, se há mudança da cor, se a consistência está mais endurecida, tem que procurar logo o médico. Né? Olhar as axilas, por quê? É o primeiro lugar para onde se espalha o câncer de mama, são os linfonodos axilares, que dão aquelas famosas ínguas, né? Aqueles nódulozinhos, né? Debaixo do braço. Então, é importante a pessoa observar. Segundo passo, chuveiro, né? Então, espelho, chuveiro, cama. Então, chuveiro, debaixo do chuveiro, vamos passar sabonete caprichado nas mãos, né? Então, eu levanto uma das mãos aqui, olha, e faço isso aqui, olha, eu usando toda a palma da mão, não só a ponta dos dedos, que eu digo que dedo de aranha não adianta, tem que ser a mão toda, olha aqui, ó, fazendo uma certa compressão aqui e aqui também, e o sabonete aumenta a sensibilidade. E se tiver um carocinho, ela pode notar, né? Alguma coisa assim mais grosseira, ela vai notar. Certo. Mas pessoas que têm a mama muito grande e têm mamas pendulares, fica mais difícil examinar de pé. E do terceiro exame não escapa, que é na cama. Então, deitado, quando estiver deitado no mesmo dia, na cama, então ela vai botar uma mão debaixo da nuca, olha. Aí, quando a pessoa deita com uma mão debaixo da nuca, o que acontece? A mama, mesmo aquela mama grande, ela se espalha toda, fica molinha. Então, ela vai aqui, olha, dedilhando aqui, olha, dedilhando aqui e vai
não deixando escapar 1 milímetro, ela vai dedilhando devagarinho. Se tiver um carocinho, vai aparecer. E aqui também, debaixo do braço, a mesma coisa. Né? Mas a pessoa que faz exames regulares, vai ao seu ginecologista, né? Com a frequência indicada, ela não vai pegar um câncer em estágio adiantado. Então, a gente tem que perder o medo. E é assim, né? Porque a gente tem que ir atrás da saúde. Tem gente que deixa a saúde para último, se deixa para olhar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar do meu marido, tenho que cuidar disso, do meu trabalho, disso, e deixa a sua saúde. Né? E sem saúde a gente não faz nada. Não vai para lugar nenhum. Né? Não vai para lugar nenhum. Então a gente tem que se cuidar, se amar, elevar a autoestima, porque quando a pessoa está triste, está deprimida, ela não quer saber de se cuidar, não quer saber de nada, não quer saber nem da vida. E a gente não pode deixar que a tristeza nos domine. O mundo é negativo, mas nós temos que ser otimista, ir para frente, ter fé e dizer, eu posso vencer, eu vou conseguir, eu tenho um objetivo. Né? Todos nós queremos ser felizes. Com certeza. Né? E a nossa felicidade começa com a saúde. Isso mesmo, doutora. Muito grata pela sua aula e, mais do que isso, a prevenção. Da forma como a senhora colocou, não tem erro. Eu posso dar o nosso site? Pode. O site da Bacluz, Associação Brasileira de Apoio ao Paciente com Câncer, é www.abacluz.org.br. E o nosso telefone daqui é 61 3343 2412. 3343 2412. Grata. Obrigada.